Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos aqui com destaque para as eleições deste ano. Aqui nos informa que 8 governadores desistem da eleição e ficam no cargo até o fim do mandato. Cenários incluem rompimento com vices e conjuntura política turbulenta nos estados. E aqui também nos informa que outros 10 governadores renunciam até sábado e 9 devem tentar a reeleição. Aqui também nos diz que candidatos e governadores do PSD ignoram nas redes lançamento de Caiado à presidência. Alas da legenda já prometeram apoio a outros nomes, como Lula, Flávio e Zema. Eduardo Leite critica e 4 de 7 governadores do partido evitam comentar a pré-candidatura da sigla. Aqui nos informa também que Zema renuncia em Minas Gerais com ataques ao governo Lula. O pré-candidato à presidência pelo Novo diz que o Brasil está sendo destruído por gestão petista. E Zema ainda não decolou em pesquisas. E Matheus Simões, do PSD, foi empossado governador. Agora, no carrossel de imagens desta quarta-feira, temos aqui a primeira imagem sobre futebol. Danilo, que está à frente aqui na fotografia, comemora o primeiro gol brasileiro contra o Carrasco da seleção no Mundial passado. E partida foi a última antes da convocação final de Ancelotti. E sobre ainda a Copa do Mundo 2026, República Democrática do Congo vence Jamaica por 1-0. Iraque derrota a Bolívia por 2-1. E seleções ocupam as 2 últimas vagas para o Mundial deste ano. Já na editoria internacional, a Folha de São Paulo nos traz aqui esta imagem. Aeroporto Internacional do Kuwait é alvo de ataque realizado pelo Irã com drone. Temos agora aqui um assunto sobre o Brasil para o caso Master. Aqui nos informa que o ministro Alexandre de Moraes voou pelo menos 8 vezes em aeronaves de firma de Vocaro, indicam os documentos. E o outro lado, o escritório Barça de Moraes diz contratar diversos serviços de táxi aéreo. E ainda sobre o judiciário, um grupo de ministros se irrita com falas de Fachin e vê o presidente do Supremo desmoralizado. As declarações sobre erros de juízes e código de ética desunem o tribunal, avaliam os magistrados. Inclusive, temos aqui um texto de opinião da Folha sobre um assunto que envolve o judiciário. Brasil é a república do Supremo que pode tudo. Contrapreso do colegiado esbarrou no corporativismo quando 2 de seus membros foram ligados ao caso Master. Outro destaque desta quarta aqui na Folha sobre a energia limpa. A energia mais cara no mercado livre acirra debate sobre modelo de preço e a falta de oferta. Setor responde por 95% da energia industrial e caminha para alcançar clientes menores. Temos também aqui um outro assunto. Em São Paulo, passageiros quadruplicam com tarifa zero. E São Caetano vai restringir benefício a moradores. A demanda salta de 20 mil para 80 mil transeuntes diários, segundo a Prefeitura. Temos também aqui outro assunto que, após adiar anúncio de balanço, CEO do BRB diz que vai pedir até 4 bilhões de reais a grupo de bancos. De acordo com Souza, a governadora vai pedir a instituições públicas presença em consórcio. Temos também aqui um assunto que envolve a tecnologia. Buscas por teste falso de gravidez atingem pico em todo o dia 1º de abril, segundo a Google. Adeptas da brincadeira assustam namorados, amigos e até fazem os próprios pais
passarem mal neste 1º de abril, que é o dia da mentira. E falando mais uma vez sobre a Copa do Mundo, Brasil faz bom jogo e vence Croácia em último teste antes de convocação para o Mundial. Também temos aqui uma notícia internacional em destaque. Trump diz que Estados Unidos podem terminar guerra contra o Irã em 2 ou 3 semanas. O presidente americano muda o seu discurso e afirma que Teherã não precisa aceitar acordo para que o conflito termine. E a Casa Branca anuncia também pronunciamento presidencial sobre Irã para hoje, esta quarta-feira. Já na economia, primeiro assunto de hoje é dizendo que o chefe da União Europeia recomenda home office e menos voos para enfrentar a crise energética. Ele defende investimentos em renováveis diante da alta de gás e petróleo. Já aqui no Brasil, INSS paga a primeira parcela do 13º a aposentados a partir do dia 24. Os beneficiários recebem a renda mensal mais a gratificação natalina, sem desconto do imposto de renda. Também para a tecnologia, temos mais um assunto para nesta quarta-feira. A Apple, aos 50 anos, atravessa a transição da IA, apostando no que deu certo no passado. Sobre inadimplência, que nos informa que feirão da Serasa vai até hoje, com até 99% de desconto em dívidas. O mutirão presencial acontece no Vale do Anhangabaú, mas essa ação é nacional através do aplicativo. Temos para a política, que um primeiro assunto, é uma análise, na verdade, que o jornal escreve o seguinte: Flávio Bolsonaro segue pai e planta desconfiança no processo eleitoral em evento nos Estados Unidos. Um outro assunto envolvendo o Congresso Nacional, chefe da CCJ diz que manterá alvo de CPI do INSS como relator da sabatina de Messias. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, desta quarta-feira, temos aqui um assunto que fala sobre a saúde mental. Registro das emoções auxilia no tratamento de doenças mentais. Aqui vai nos dizer que os especialistas apontam que essa prática melhora tanto a organização dos pensamentos como a adesão ao tratamento. E os pacientes podem usar diários para acompanhar as variações do humor. E no caderno Todas, temos também um assunto para a saúde. Menopausa tem papel no risco de câncer de mama, diz pesquisa do Reino Unido e Canadá. Agora, no caderno Cotidiano, temos um primeiro assunto: projeto que pode aposentar 40% da cúpula da Polícia Militar é aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa medida prevê a aposentadoria compulsória imediata de 25 coronéis. E SSP não comenta sobre este assunto. Temos também aqui mais um destaque para um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Um vídeo contradiz relatos sobre acidente que matou mãe e filho na zona norte do Rio. Testemunhas afirmam que o carro preto teria fechado bicicleta e as imagens não confirmam. O próximo destaque: o ministro Cássio Nunes derruba a decisão de tribunal e autoriza o prefeito de Sorocaba a voltar ao cargo. O ministro do Supremo entende que a manutenção do afastamento seria uma intervenção excessiva. Temos aqui mais um assunto também para o Rio de Janeiro. Justiça proíbe construção de tirolesa no Pão de Açúcar e fixa uma indenização de 30 milhões de reais. O Parque Bondinho afirma que atuou conforme a legislação e que analisa as possíveis medidas. Em alguns assuntos internacionais em destaque, aqui na Folha de São Paulo, Suprema Corte decide a partir de hoje se os Estados Unidos podem barrar cidadania a filhos de imigrantes. E ainda mais outra notícia para o governo Trump: sem punição,
afirma Rexef sobre pilotos que voaram perto da casa de rapper pró-Trump. Aqui nos informa que Kid Bok publicou um vídeo no X, que é o antigo Twitter, em frente à sua piscina, fazendo continência para essas aeronaves. Já na editoria de saúde da Folha de São Paulo, temos aqui um assunto que envolve as mudanças climáticas. Cidades brasileiras ampliam o monitoramento de aquecimento e miram seu impacto na saúde. O projeto em São Paulo acompanha a temperatura em residências e espaços públicos e também aponta riscos. Falando agora sobre o meio ambiente, um antílope é morto por atirador em zoológico na Áustria. A polícia tenta identificar o autor do crime. O animal foi encontrado sem vida pelo tratador. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, iniciamos aqui com esta imagem sobre a seleção brasileira na Copa. Brasil joga melhor e bate a Croácia. O meia Danilo, do Botafogo, isso que está à frente aqui na fotografia, comemora com Luiz Henrique o seu gol, o primeiro dos 3-1 contra a Croácia. Endrick entrou nos minutos finais e não marcou, mas sofreu pênalti e deu passe para o gol. E aqui também nos informa que nos pênaltis, tetracampeã Itália fica fora de sua terceira Copa seguida. Bósnia fez 4-1 na disputa por pênaltis após o empate. A República Tcheca venceu a Dinamarca, a Suécia eliminou a Polônia e a Turquia derrotou o Kosovo e a República Democrática do Congo bateu a Jamaica. E falando sobre os jogos nos Estados Unidos, aqui nos informa também um destaque que o Irã estará no Mundial, afirma o presidente da FIFA. Agora a manchete do dia, fala sobre as eleições de 2026. São Paulo tem um empate técnico de Lula e Flávio. E senador lidera o segundo turno. Se fossem ao segundo turno, o candidato do PL venceria por 49% a 44%. Aqui nos informa que a pesquisa Atlas Estadão sobre a corrida presidencial aponta um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio, no estado de São Paulo. Em um eventual segundo turno, entre ambos, o senador teria vantagem de 5 pontos, acima da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E de acordo com o levantamento, no primeiro turno, Flávio teria 43,4% das intenções de voto no primeiro cenário testado, ante 42,5% de Lula. E em terceiro, numericamente, aqui nos explica que aparece o Renan Santos, do Partido Missão, com 5%. Ele está tecnicamente empatado com Romeu Zema, que tem 3,2%, e Ronaldo Caiado, com 2,4%. Aldo Rebelo tem 0,8%. E os que dizem votar em branco ou nulo são 2,2%, e os que não souberam responder, 0,4%. Temos também aqui um outro destaque, que também envolve aí essa corrida eleitoral. Reunião do Ministério expõe uma tensão eleitoral. A Sidônio Palmeira, da Comunicação Social, Rui Costa, que é da Casa Civil, disse ter dúvida se o povo sabe dos feitos do governo. E Geraldo Alckmin será candidato a vice de Lula. Temos mais outros assuntos também em destaque aqui na capa do Estadão. Um assunto para o caso Master. Moraes e a mulher viajaram em aviões de empresa de Daniel Vorcaro. Em 2025, o casal voou pela Prime Aviation, na qual o banqueiro tinha participação, e ambos negam qualquer irregularidade. E sobre o sistema bancário, aqui também nos informa que Banco Central analisa opções no BRB, mas não descarta liquidação, como o Master. Pelo segundo trimestre seguido, Banco do Distrito Federal não apresenta balanço. E o Banco Central deve iniciar conversa com cúpula da instituição. Temos também aqui mais outros assuntos sobre um espólio bilionário.
Um grupo tentou um golpe de 845 milhões de reais contra o espólio de dono do Objetivo. O empresário João Carlos de Gênio, da Unip, morreu em 2022 e deixou bens estimados em até 100 bilhões de reais. Temos aqui outros assuntos, já falando aí sobre esse conflito no Irã, sobre o Estreito de Hormuz. Trump diz a europeus que peguem seu próprio petróleo. E para uma corrida espacial, NASA lança missão histórica à Lua, 54 anos após o último pouso. E também na política, temos aqui projeto sancionado, licença paternidade terá um aumento gradual até o ano de 2030. Agora, na capa do Jornal Globo, desta quarta-feira, temos aqui um destaque especial no alto da capa do segundo caderno, que o Rio de Janeiro fica de fora. Guns N' Roses faz a partir de hoje 9 shows aqui no nosso país, começando por Porto Alegre. E a manchete do dia, que trata dos efeitos da guerra: governos ampliam incentivos para evitar crise nos combustíveis. Temendo inflação no ano eleitoral, a gestão Lula planeja medidas para gás de cozinha e querosene de aviação, e os estados aderem à subvenção do diesel. A extensão da guerra e seus efeitos sobre o petróleo levaram o governo Lula e executivos estaduais a ampliar medidas para evitar, a meses das eleições, uma crise dos combustíveis que se desdobre em inflação de alimentos e outros setores. No caso do diesel, de impacto direto nos preços nos supermercados, a proposta federal de subsidiar R$ 1,20 por litro do combustível já tem a adesão de quase todos os estados. E aqui também nos explica que o governo Lula prepara ainda uma subvenção temporária para o gás de cozinha. E o outro socorro pode vir da Petrobras, que estuda escalonar o repasse às companhias aéreas da alta de preços do querosene de aviação. E o combustível, cujo reajuste seria de até 55%, é o principal componente do preço das passagens aéreas. Falando agora sobre política, a caminho do Senado, indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal agora depende de Davi Alcolumbre. Lula confirmou o envio do nome do chefe da AGU ao Senado. E estremecido com o governo, o presidente da casa definirá quando será a apreciação. Também na política, que nos informa que Lula confirma Alckmin de vice e dá tom de campanha à reunião ministerial. Encontro selou saída de 18 ministros para concorrer nas urnas e teve crítica do chefe da Casa Civil, Rui Costa, à comunicação, a cargo de Sidônio Palmeira. Temos também aqui uma outra manchete dizendo que pais e ruas já traçam táticas para enfrentamento eleitoral. O ex-prefeito do Rio concentra críticas na gestão Castro e deputado tentará nacionalizar disputa estadual. Agora, o assunto também que envolve a política no Rio de Janeiro: um inspetor penal levou Bacelar a presídio em carro de uso pessoal. O coordenador de unidades prisionais foi exonerado do cargo por conduta ao transferir o ex-deputado preso. E temos aqui mais um assunto sobre o judiciário brasileiro. O ministro Edson Fachin diz debater o fim do inquérito das fake news. O presidente do Supremo Tribunal Federal voltou a defender um código de conduta no tribunal que ele quer ver aprovado ainda este ano. Temos na editoria internacional um destaque: falta de apoio à guerra acentua afastamento entre Estados Unidos e aliados europeus. Numa escalada da discórdia entre Estados Unidos e países da OTAN que resistem a se envolver na guerra com o Irã, o presidente Trump desafiou os europeus. Ele afirmou o seguinte: vão ter que aprender a lutar por conta própria. E mais um assunto também internacional, na capa do Jornal Globo:
Escassez de combustível agrava crise de saúde em Cuba. Longos apagões e falta de insumos precarizam tratamentos e atendimento hospitalar, que era referência. E médicos relatam mortes evitáveis no país. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre saúde, o Jornal Globo nos traz aqui uma entrevista com o diretor da farmacêutica do Ozempic, o Alan Finkel. Ele diz que há muita gente ainda para se beneficiar. O diretor prevê 2 novos remédios para a obesidade no Brasil e diz que vai submeter de novo a semaglutida à comissão do SUS. Agora, temos aqui uma outra notícia para o Rio de Janeiro sobre uma tragédia no limbo da lei. Uma cobrança por ciclovia ganhou visibilidade no local onde mãe e filho morreram, atropelados por ônibus, na Tijuca. E falta de regulamentação sobre bicicletas elétricas e autopropelidos aumenta o risco para esses tipos de veículos. Temos mais outros destaques também aqui na capa do Jornal Globo desta quarta. Outro destaque especial do segundo caderno, de saída com a filha. O Martinho da Vila anuncia a última grande turnê, ao lado da filha Martinália. Falando agora sobre a Copa 2026, temos aqui algumas notícias. A primeira é sobre uma boa última impressão. No jogo final, antes da convocação para a Copa, a seleção teve boa atuação e bateu a forte Croácia por 3-1. E o volante Danilo, que está na imagem destaque do Botafogo, foi um destaque que pode ter se garantido no Mundial. E uma outra notícia fala sobre a definição das vagas. Com o desfecho da repescagem europeia e o último classificado africano, veja agora como fica a tabela do torneio. E também um outro assunto que tetracampeã tri no vexame. Segunda maior vitoriosa em mundiais, atrás apenas o Brasil e ao lado da Alemanha. A Itália está fora da Copa pela terceira vez seguida ao ser derrotada nos pênaltis pela Bósnia. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque no alto da capa de uma entrevista que aconteceu com a vereadora paulista Ana Carolina Oliveira. E a temática é sobre a luta contra a violência que nasce do luto pela filha. Em entrevista ao podcast do Correio Brasiliense, a vereadora paulista pelo Podemos falou sobre a perda da filha Isabela Nardoni aos 5 anos, em 2008. O início da carreira política e a missão que assumiu diante da dor de combater a violência contra mulheres e também crianças e buscar a justiça. Ela afirmou o seguinte em entrevista: precisamos trabalhar a informação, a conscientização. Existem muitas leis, os poderes não conversam. Foi o que ela ponderou nesse diálogo. E para a parlamentar, a justiça é relativa. E o Correio Brasiliense traz aqui as aspas de uma das falas também da vereadora e a mãe da Isabela Nardoni. Ela afirmou que o luto se transforma. Você tem que entender o que você passou. E a manchete de hoje: BRB negocia empréstimo e marca a assembleia para 22 de abril. No dia em que confirmou o adiamento da publicação dos balanços do segundo semestre de 2025, o Banco de Brasília, BRB, recebeu uma resposta do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, sobre o empréstimo de 4 bilhões de reais para cobrir prejuízos das operações com o Master. Aqui explica que nesse documento o FGC condiciona os recursos ao interesse da instituição estatal em sanear essas contas, e abre aspas: orientamos o representante do BRB a dar continuidade à etapa prévia dos procedimentos, fecha aspas, foi o que informou o fundo. E depois de informar o mercado sobre as demonstrações financeiras suspensas por causa dos desdobramentos da operação da Polícia Federal sobre fraudes nas negociações com o Master, o Banco do Distrito Federal
anunciou a convocação dos acionistas para a Assembleia Extraordinária no dia 22 de abril. Sobre as eleições, já na área da política, Lula confirma Geraldo Alckmin e fala em país melhor. Em reunião ministerial, o presidente anuncia Geraldo Alckmin como vice na chapa para a reeleição. Em um tom de campanha, ele afirma que o Brasil está infinitamente melhor do que aquilo que nós encontramos. Temos também aqui outro assunto que Ibanez Rocha e Cláudio Castro são convocados a depor em CPI. A Comissão de Inquérito do Crime Organizado no Senado aprovou ontem os depoimentos dos ex-governadores do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e também do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. O ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, também foi chamado. Ibanez Rocha disse o seguinte: não entendo o que tem a ver comigo. Ele afirmou que vai avaliar a medida com seus advogados. Temos também aqui um outro assunto na área de segurança. Os policiais penais lotaram a Câmara Legislativa pela aprovação de projeto que reestrutura a carreira. E ontem, policiais civis e militares e bombeiros garantiram reajuste com a medida provisória aprovada pelo Senado. Temos também aqui outra entrevista. O ex-governador do Distrito Federal e pré-candidato a deputado federal, Agnello Queiroz, criticou, em entrevista ao CB Poder, a situação da saúde no Distrito Federal. Ele afirmou que vivemos um caos. O assunto internacional, Trump fala em largar os aliados. Impaciente com essa relutância dos europeus em ajudar nessa guerra contra o Irã, o presidente dá por cumprida a missão nos Estados Unidos e diz que pode encerrar as operações mesmo sem reabrir caminho para o petróleo. E um assunto para o judiciário, Fachin defende punição para os magistrados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou que juízes têm de responder por erros. E o ministro falou sobre o encerramento do inquérito das fake news. E falando sobre esportes, brasilienses dão alegria a Carlo Ancelotti. O gol de pênalti de Igor Thiago e o passe de Hendrick, ambos nascidos lá no Distrito Federal e criados aí no entorno, dão vitória ao Brasil por 3-1 contra a Croácia no último amistoso, antes da convocação final para a Copa. E uma noite de alegria para o técnico em dia de fracasso italiano na repescagem. Já no jornal Cearense O Povo, desta quarta-feira, temos aqui a manchete: Eumano de Freitas é o meu candidato e o do meu partido, afirma o presidente Lula. Lula havia sinalizado em falas anteriores a possibilidade de Camilo Santana ser candidato. E petista cumpre hoje a agenda no Ceará para inaugurar parte do campus UITA, sediado aqui em Fortaleza. E ao jornal O Povo, Lula diz que a usina de biodiesel de Quixadá é estratégia para a soberania nacional. Temos também aqui outros assuntos em destaque no jornal O Povo. 300 anos de Fortaleza, o artista cearense Sérgio Marques cria um acervo em miniatura para celebrar o tricentenário da capital. E também sobre fé e resistência, alvo de disputa judicial, terreiro de Umbanda busca no tombamento a esperança de preservar o seu legado. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Vamos iniciar com os destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto para o caso Master. Investigadores querem que capítulos da delação de Vorcaro sejam entregues em até 2 semanas. Prazo de apresentação à Polícia Federal e à PGR é visto como razoável para evitar a percepção de que essas apurações pararam. Também temos aqui um destaque para o colunista Malu Gaspar. Ela escreve o seguinte sobre o caso Master: a razão bilionária para Vorcaro ter pressa
em fechar uma delação premiada. Temos outro assunto também para a política. Lula diz que precisa ampliar alianças por maioria no Congresso e ele afirmou o seguinte: senador tem mandato de 8 anos e pensa que é Deus. O presidente afirma que parlamentares podem criar muitos problemas se não houver uma base de sustentação. Outros assuntos em destaque, agora falando sobre a corrida eleitoral. Em clima de eleição antecipada, Paz explora herança maldita de Castro e Ruas tenta colar imagem a Flávio Bolsonaro. Tom adotado por ambos está diretamente ligado à hipótese de uma eleição direta suplementar. E o outro destaque, ainda falando sobre a política no estado do Rio de Janeiro, o governo Cláudio Castro pagou 17 milhões de reais para aluguel de jatinho com lista secreta de voos e passageiros. Essas aeronaves são destinadas ao uso do chefe do executivo, autoridades estaduais e suas equipes de segurança. E cada voo pode levar até 8 passageiros. E ainda na política, aposta de Lula em Minas, Pacheco se filia ao PSB e PL recebe outsider citado por Flávio Bolsonaro. Essa migração partidária de favorito do petista para concorrer ao governo deve ser formalizada ainda hoje, nesta quarta-feira. Agora, nos destaques dessas imagens, no carrossel de fotos aqui do site, temos aqui uma explicação sobre as raízes da Páscoa, de onde vieram crenças cristãs sobre a ressurreição de Jesus. Aqui vai nos explicar que, segundo a tradição bíblica, depois de ser traído por um de seus seguidores, Judas, Jesus foi preso, levado às pressas em julgamento e condenado à crucificação. Já mudando de assunto, temos aqui um outro destaque na área de tecnologia. Entenda como o design tirou da falência a Apple, criadora do iPhone, 50 anos depois. E o jornal também nos traz uma análise na área de esporte, mais especificamente sobre futebol. Vitória do Brasil não traz forras sobre Carrasco, mas encaminha a seleção para a Copa. Já no Rio de Janeiro, na Lapa, casa de shows desativada vai virar um residencial avaliado em 50 milhões de reais. E ainda falando sobre religião, capital dos megatemplos, projeto de novo complexo católico se soma a outros espaços religiosos colossais lá no estado paulista. Esse projeto será erguido em um terreno de 86 mil metros quadrados no distrito da Cidade Dutra, adquirido por quase 22 milhões de reais em doações de fiéis. Mudando de assunto, falando sobre o conflito no Oriente Médio, após um mês de guerra, Estados Unidos registram perdas bilionárias em aeronaves e também nos sistemas de defesa. Temos aqui outro assunto dizendo que lideranças militares em Israel alertam para risco de colapso do exército após 2 anos e meio de guerra. O excesso de frentes de batalha e falta de pessoal expõe limites de uma das mais poderosas forças no Oriente Médio. E a oposição, inclusive, acusa o Netanyahu de negligenciar a segurança do país. Temos também aqui em destaque, na área de saúde, em entrevista, diretor da fabricante do Ozempic fala sobre novo comprimido para perda de peso no Brasil e negociação com o SUS. Em entrevista ao Globo, Alan Finkel, ele que é o diretor-geral da Novo Nordisk, fala sobre a sua persistência no mercado nacional e conta que novos desenvolvimentos para a obesidade têm como foco a redução de efeitos colaterais e benefícios para outras doenças. Temos também aqui na política que a Polícia Federal faz operação contra suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão. Essa ação cumpre 25 mandados
de busca e apreensão expedidos pelo STJ e apura suspeita de corrupção ativa e passiva, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Outros assuntos, já na área de cultura, temos uma notícia que Martinho da Vila inicia a última grande turnê ao lado de Martinália. Ele afirmou que ela preenche o palco, samba e canta. E eu só faço graça. Aqui nos conta que ao longo de 30 shows pelo Brasil, a sua filha voltará a conviver com o pai, como na época em que fazia parte de sua banda. Ele afirmou em entrevista que era músico igual a todo mundo, era o mesmo horário, o mesmo ensaio, o mesmo dinheiro, a mesma ponte aérea de todos. E aqui temos aí um destaque do cantor Martinho da Vila e a sua filha Martinália, juntos na imagem. Temos também aqui outro assunto falando sobre saúde, sobre a revolução das canetas. Guia exclusivo esclarece as principais dúvidas sobre as canetas emagrecedoras. Esse guia em PDF, disponível no site do Jornal Globo, faz parte de uma série especial sobre essas canetas emagrecedoras. Temos também aqui outro assunto para a política. Silvio Almeida quebra silêncio após ser denunciado por importunação sexual contra Aniele Franco. Ele diz que é inocente. O processo está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal e tem como relator o ministro André Mendonça. Ex-ministro diz que foi demitido sem direito à defesa e sugere motivação política em acusações. E outro destaque agora para o colunista Lauro Jardim. Ele escreve em sua coluna o seguinte texto: PL vai pedir cassação de Soraya Tronic por acusar relator de CPI do INSS de estupro. O PL vai pedir a cassação do mandato de Soraya Tronic por acusar o relator da CPI do INSS, o Alfredo Gaspar, de estupro de vulnerável e fraude processual. Aqui nos explica que essas acusações foram feitas durante uma leitura no relatório final da CPI, que pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas Lulinha, Daniel Vorcaro e ex-ministros de Lula e Jair Bolsonaro. E a senadora também acionou a Polícia Federal, junto com Lindeberg Farias, para apurar os fatos. E no Rio de Janeiro, acidentes envolvendo veículos autopropelidos, como o que matou mãe e filho, lá na Tijuca, triplicaram na cidade do Rio. Os dois trafegavam na movimentada Rua Conde de Bonfim. Esse caso foi registrado na polícia como homicídio culposo. Inclusive, temos a imagem do local onde aconteceu esse acidente e uma pintura com a data do acidente. 2 cruzes foi feita na Rua Conde de Bonfim. E também tinha um escrito dizendo: queremos ciclovia no asfalto. Temos também aqui outros assuntos em destaque. Gilmar Mendes concede habeas corpus a delegado investigado no caso Gritzbach. O ministro do Supremo Tribunal Federal apontou fragilidade de provas e substituiu a prisão por medidas cautelares. Temos outros assuntos também já na editoria de saúde. De acordo com um novo estudo, preocupação com o dinheiro envelhece o coração mais rápido que o próprio cigarro. Essa análise de dados de mais de 230 mil americanos reforça o impacto da dificuldade financeira e também da insegurança alimentar para a saúde cardíaca. Outros assuntos também, falando agora sobre imposto de renda 2026, veja porque a declaração pré-preenchida exige atenção máxima para evitar erros. A base de dados do fisco mudou e as falhas são esperadas. E os contribuintes têm reclamado de inconsistências na hora de preencher esse documento. E aqui já explica que, em caso de erro, responsabilidade é de quem não conferiu. Temos aqui agora na Editoria Brasil: fez uma enxurrada de vítimas, diz delegado sobre médico acusado de abusar sexualmente de pacientes
no Rio Grande do Sul. O cardiologista chamado Daniel Colletti, que atua na região metropolitana do Rio Grande do Sul, teria dito a uma das mulheres assediadas que os atos de abuso sexual praticados por ele fariam parte de uma sessão de mediunidade. Temos também um outro assunto para a política. Senado aprova guarda compartilhada de pets em casos de divórcio. Esse projeto de lei segue para a sanção do presidente Lula. Temos também aqui na área de ciências sobre Artemis II, falando sobre essa corrida espacial. Após 53 anos, missão histórica da NASA marca o retorno humano na órbita da Lua. E Lauro Jardim escreve também em sua coluna: Raizen envia proposta de acordo não vinculante a credores. Em mais um caso de tragédia no trânsito, um adolescente de 14 anos morreu após colisão com um ônibus enquanto ia para a escola de bicicleta elétrica no Paraná. Esse caso aconteceu em Loanda e a vítima chegou a ser levada ao hospital após o resgate aéreo. Temos agora na editoria internacional: economia e escândalos provocam queda de popularidade de Milei na Argentina. Episódios com chefe de gabinete e também perda de renda da classe média pressionam a imagem do governo. Inclusive, temos a informação que essa desaprovação já chega a 60%. Temos outros assuntos falando sobre negócios. Anselmo Góes escreve em sua coluna: Justiça Federal proíbe construção de tirolesa no Pão de Açúcar e determina a indenização de 30 milhões de reais por danos morais. O juiz responsável considerou motivação insuficiente e ausência de amplo debate público. Temos também mais um texto do Lauro Jardim: Mercado Livre começa a vender medicamentos. Já a jornalista Miriam Leitão escreve em sua coluna: golpismo da direita permanece no centro da disputa eleitoral. Flávio Bolsonaro deu novas demonstrações de fazer o mesmo caminho do pai. Caiado promete anistiar Bolsonaro e o defendeu em palanque. Agora, na editoria do Rio de Janeiro, temos a primeira matéria em destaque sobre a violência no estado. Uma operação mira quadrilha especializada em roubos de carros e motos de luxo que age na zona sul e sudoeste do Rio. 2 suspeitos foram presos em flagrante com celulares, munição e dispositivo eletrônico usado para decodificação e clonagem de chaves automotivas. Também temos aqui para a política do Estado que a LERJ estuda a data de nova eleição e prepara alternativas jurídicas para depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria da Casa já prepara recurso a ser apresentado após a decisão da Corte com o intuito de realizar o pleito antes do prazo de homologação da retotalização dos votos. E ainda nessa editoria sobre o Rio, temos aqui destaque para a trend da Rocinha, que está viralizando aí nas redes sociais. Vídeo de drone em laje da favela vira febre e é copiado no país e também no mundo. Esse conteúdo viral está sendo recriado por estrangeiros em diferentes partes do mundo e movimenta também a economia local da maior favela do nosso país. Temos ainda aqui uma matéria de uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. O pai se despede de menino de 9 anos, morto em um atropelamento na Tijuca. O humorista Vinícius Antunes é amparado por amigos no cemitério da Penitência. E o Vinícius Antunes, que é o pai do menino Francisco Farias Antunes, de 9 anos, que foi o que morreu ao lado da mãe. No caso, o pai está aqui no velório do filho. Mudando de assunto, falando agora sobre saúde, temos algumas matérias em destaque aqui no site de notícias do Jornal Globo. Indicador de capacidade respiratória deve ser considerado
para prever o envelhecimento saudável. Temos também aqui sobre sobremesa. O chocolate amargo é mais saudável que o chocolate ao leite? E dos nutricionistas explicam. Os especialistas explicam qual a melhor opção de chocolates para Páscoa. Falando agora sobre a vacina da gripe, o Brasil aplica mais de 2 milhões de doses no início da campanha. O país deu início à campanha anual de imunização contra o vírus nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com público-alvo estimado em 79,4 milhões de brasileiros. Agora sobre esportes. Veja como está a corrida na seleção pela convocação de Ancelotti para a Copa. O técnico irá anunciar a lista dos que irão ao Mundial em 18 de maio. E ainda falando aí sobre futebol, pré-venda do álbum da Copa do Mundo é aberta. Com recorde de quantidade de figurinhas, conclui a edição pode custar mais de R$7 mil, sem troca de repetidas. Temos também aqui um outro assunto para futebol. Com extracampo turbulento, Botafogo recebe Mirassol sob pressão no Brasileirão. O time alvinegro vive um dos momentos mais delicados financeiramente desde que se tornou SAF. Temos também outro assunto, ainda para o esporte, Rodrigo Lewandowski mais, veja os craques que ficaram de fora da Copa do Mundo de 2026. Grandes nomes do futebol mundial não disputarão a competição, seja por lesão ou porque suas seleções não se classificaram. Para negócios e finanças, o governo obtém apoio da maioria dos estados e avança em medidas para evitar crise nos combustíveis. Na economia, licença paternidade pelo mundo. Aqui nos conta que na Suécia, prazo para o casal chega a 480 dias. Já nos Estados Unidos, nem a mãe tem direito. O presidente Lula sancionou na última terça a lei que regulamenta período de afastamento, que sairá gradualmente dos atuais 5 dias para até 20 dias em 2029. Temos também aqui outros assuntos. No Valor Invest de hoje, fundos imobiliários pagam dividendos de até 20% ao ano. Com mudanças nas expectativas para a Selic, os fundos de recebíveis devem seguir pagando bons retornos aos cotistas, sobretudo aqueles que carregam papéis atrelados ao CDI na carteira. Na editoria internacional, ainda no site de notícias do Jornal Globo, temos uma matéria em destaque. Sem apoio na guerra contra o Irã, Trump diz que considera retirar os Estados Unidos da OTAN e classifica a aliança como um tigre de papel. Outro assunto, falha técnica é a principal hipótese para a queda de avião militar russo na Crimeia, que deixou ao menos 29 pessoas mortas. Ainda falando sobre crise, chefe da inteligência da Colômbia renuncia após suspeita de vazar informações para um grupo guerrilheiro. E China quer proibir o uso de imóveis vazios para armazenar cinzas de mortos, que é uma prática crescente no país. Essa medida mera prática adotada diante de altos custos de cemitérios e queda no preço de imóveis. Essa proposta, inclusive, gerou muitas críticas nas redes sociais. Falando agora para a previsão do tempo, zona de alta pressão no oceano causa temporais em São Paulo, Rio e Santa Catarina nesta quarta. INMET emitiu um alerta de chuvas intensas para todas as regiões do país. Temos também aqui outro assunto, a revolução dos Batmans no sertão. Uma caverna com 20 mil morcegos é identificada em Alagoas. Espaço em Belo Monte reúne colônia e tem microclima com alta temperatura e também umidade. Temos aqui outros assuntos. Planeta com tamanho parecido é identificado por satélite da NASA,
que ele vai nos informar que o planeta é um pouco maior que o nosso e completa a órbita em apenas 37 horas ao redor de uma anã vermelha. E na Editoria Brasil, a Justiça nega pensão e indenização a policial militar que alegava contaminação por césium 137 em Goiânia. A decisão de Leonardo Buissa Freitas aponta falta de prova técnica e de nexo causal. Agora, no Correio Brasiliense, iniciamos aqui no site com destaque para o caso Master. FGC condiciona ajuda ao BRB à busca de ações para sanear as contas. E aqui temos também uma entrevista com o novo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele afirmou que a segurança é feita por pessoas. O coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares, que é o novo comandante da PMDF, afirma que a nova gestão poderá reforço na transparência, blindados e cuidados com a saúde mental da tropa. Inclusive, ele também mencionou o combate ao crime organizado no Distrito Federal. Outro assunto em destaque é sobre uma operação que a polícia afasta servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão e bloqueia 50 milhões de reais em operação. Como desdobramento da operação, a Justiça determinou a prisão preventiva de apontado como o principal operador desse esquema. Temos aqui, inclusive, um destaque para a fala de Lula. Ele cita que Ciro é muito destemperado. O presidente comentou o cenário eleitoral no Ceará, reforçou a candidatura à reeleição de Eumano de Freitas e também criticou Ciro Gomes, que lidera as pesquisas. O próximo assunto, falando agora sobre o judiciário, o ministro Edson Fachin afirma: juízes precisam responder por seus erros. O presidente do Supremo Tribunal Federal defende punições para magistrados que cometem falhas. E o ministro também fala em encerrar o inquérito das fake news. E aqui temos a fala também de Michele sobre o estado de saúde do ex-presidente. Ela afirmou que o soluço deu uma trégua. Lembrando que Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão em sua residência, que fica localizada no bairro Jardim Botânico, em Brasília. Sobre os Estados Unidos, Trump diz aliados que se virem. Impaciente com a relutância dos parceiros europeus para ajudar na liberação do Estreito de Hormuz, o presidente diz que os Estados Unidos cumpriram seus objetivos e podem se retirar dessa região em 1 ou 2 semanas. Temos mais outros assuntos, falando sobre as eleições este ano, que Pacheco chega ao PSB para viabilizar palanque de Lula em Minas Gerais. Temos também aqui outros assuntos para o Oriente Médio. Israel ataca a capital do Irã e Trump prepara discurso sobre essa guerra. Inclusive, Marco Rubio diz que os Estados Unidos vão reavaliar a relação com a OTAN após a guerra com o Irã. Rubio disse que, caso os Estados Unidos não possam utilizar bases militares em território europeu em momentos críticos, o valor estratégico da OTAN fica em xeque. Temos outros assuntos no CB.poder. José Humberto deixa governo para se dedicar à campanha. Temos também aqui que Valdivino de Oliveira deve ser confirmado secretário de Fazenda do Distrito Federal. No Congresso Nacional, os limites da imunidade parlamentar e quando um político pode ser punido. E também sobre comportamento, o discurso performático também existe no trabalho. Adotar jargões de liderança e inovação sem aplicá-los na prática é uma postura que mina a confiança e a credibilidade do ambiente corporativo. Agora, no caderno de cidades, iniciamos com alguns principais assuntos. O primeiro é sobre trânsito, que Brasília celebra hoje, nesta quarta-feira, 1º de abril, 29 anos de respeito à faixa de pedestres. Também temos
Um outro destaque foi com a entrevista com o ex-governador Agnello Queiroz. Ele afirma que Centrade deve ser ocupado urgentemente. O pré-candidato a deputado federal e ex-governador também do Distrito Federal classificou como medida inoperante usar o Centrade como uma garantia para salvar o BRB. Ainda falando sobre essa situação do BRB e Master, o presidente do banco afirma que a capitalização do BRB será concluída até maio. O Nelson de Souza garantiu que o plano de capitalização será concluído até 30 de maio, dentro do prazo de 180 dias a partir da entrega do documento ao Banco Central. Ele descartou o risco de o BRB ser liquidado por descumprir o prazo de entrega do balanço. Também na política, temos a informação que o Senado aprovou reajuste salarial para agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiros. A medida provisória foi editada em dezembro de 2025, após uma longa negociação entre o governo federal, os representantes das forças de segurança e também integrantes do governo do Distrito Federal. Temos também mais alguns destaques no CB Debate. Ceilândia mostra a força que impulsiona o Distrito Federal. É o que destaca a Rose Rainha, do SEBRAE. A superintendente do SEBRAE do Distrito Federal chama a atenção para o papel do empreendedorismo local e o planejamento urbano que favorece o comércio. E Celina Leão promete empenho para socorrer o BRB, além das diferenças. Temos também aqui outros assuntos. Animais encontrados mutilados no Gama são uma cabra e um bode, diz a Polícia Civil do Distrito Federal. A Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais instaurou inquérito para poder investigar este caso. E esses animais foram encontrados mutilados e sem vida no último domingo. E os animais estavam aí dentro de sacos de lixo. E ainda falando sobre animais, aqui nos informa que o governo do Distrito Federal amplia serviço de castração de cães e gatos. Aqui informa que são 1.056 vagas distribuídas nas clínicas veterinárias credenciadas no CASA-DF, que tem um novo edital para participação de clínicas. E ainda no caderno de cidades, no CB.debate, convidados exaltam a potência econômica de Ceilândia. Inclusive, sobre a CPI do crime organizado, Ibanez Rocha afirma o seguinte: não sei o que tem a ver comigo. Lembrando que os congressistas aprovaram mais cedo a convocação do ex-governador do Distrito Federal para prestar depoimento à CPI do crime organizado. Temos também aqui outros assuntos. Operação expõe grilagem na Serrinha do Paranoá. A área incluída como garantia na capitalização do BRB é alvo de operação do ICMBio contra a ocupação irregular. Agora, na seção sobre política do Correio Brasiliense, temos aqui alguns dos principais assuntos. Lula sanciona lei da licença paternidade. Temos também aqui uma fala do senador Vieira: se não rasgarem a Constituição, CPI tem de ser instalada. O relator da Comissão de Inquérito do Crime Organizado, o senador, confia na instauração do colegiado que vai apurar as fraudes do Master. Inclusive, ele afirma que esses documentos enviados pelo Tribunal de Contas da União indicam que há vários setores defendendo um banco de Daniel Vorcaro. Temos também sobre as eleições. Quem são os pré-candidatos a presidente da República? Essa campanha começa oficialmente em agosto no TSE e o primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Também temos outro assunto para uma homenagem que o Senado lança filme sobre Eunice Michelis, primeira senadora brasileira. Filme, que integra o projeto Visita 360 do Senado Federal, utiliza a realidade virtual
para transformar o espectador em testemunha ocular da trajetória da mulher a ocupar uma cadeira na casa. Agora, nos assuntos sobre Brasil, temos aqui um primeiro assunto, que a abstinência prolongada prejudica a fertilidade masculina. Também temos a matéria que MC Pose do Rodo é feito refém em um assalto na própria casa e tem um prejuízo milionário. O cantor afirmou ter sido agredido pelos bandidos durante esse assalto. E para um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, a justiça libera a argentina acusada de injúria racial com caução de R$97 mil. Essa decisão permite retorno da estrangeira ao país de origem após um depósito equivalente a 60 salários mínimos, como garantia de cumprimento de pena e indenização. Também temos aqui outros assuntos, que um caminhão com 120 porcos pega fogo em uma rodovia mineira. Esse acidente aconteceu lá em Lagoa Dourada. Os animais invadiram a pista e vários deles, infelizmente, morreram devido à intensidade das chamas, e inclusive o veículo teve aí a perda total. Esse caso aconteceu no fim da tarde da última segunda-feira. Nos assuntos internacionais, temos aqui o primeiro assunto: o país da Europa que promete milhares de empregos a brasileiros. E no Líbano, um ataque israelense deixa 7 mortos em Beirute. E Trump sugere que Reino Unido vá atrás de petróleo. E na França, temos aqui um caso curioso, que o boneco de Olaf cai e assusta visitantes em um parque da Disney. Sobre esportes, temos aqui esses 4 destaques principais no site do Correio Brasiliense. Em noite inspirada dos brasilienses, Brasil derrota a Croácia. Ainda falando sobre a seleção brasileira, com 3 gols de pênalti, Brasil Sub-20 vence o Paraguai Sub-20 novamente. E para o futebol brasileiro, o CBF fecha novo patrocínio e terá inteligência artificial a serviço da seleção. Agora, na economia, 80% dos estados aderem à subvenção no diesel. Também temos aqui que União e estados articulam subsídio emergencial ao diesel importado. E na Semana Santa, temos aqui a dúvida sobre barra ou ovo, a estratégia do brasileiro para conseguir economizar nessa Páscoa. Uma pesquisa mostra que chocolate teve uma alta de 25% em apenas 12 meses. Também na economia, o Correio Brasiliense nos traz um destaque sobre o IPVA 2026. Como conseguir desconto de bom motorista no seu estado, que explica que vários estados oferecem abatimento no valor do imposto para quem não cometeu infrações. Já sobre ciência e saúde, temos aqui um assunto para a natureza, porque as joaninhas invadem as casas, e a ciência explica o motivo. Esse fenômeno não tem a ver com sorte. O caso é a busca por abrigo e calor durante certas épocas do ano, que é a verdadeira causa desse aparecimento. Sobre saúde capilar, a fruta que faz o cabelo crescer mais rápido e ficar mais resistente, com baixo índice glicêmico e rica, na verdade, a fruta em vitamina C. Essa opção fortalece a produção de colágeno e contribui para a resistência dos fios. E no caso, a fruta em questão é o morango. E falando sobre história, temos aqui um destaque para a paixão de Cristo, como foi a morte de Jesus, segundo a ciência. Religiosidade à parte, poucos duvidam que tenha vivido há 2000 anos um homem chamado Jesus, em parte do que hoje é Israel. E dando continuidade, agora no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, temos aqui uma primeira notícia em destaque para o caso Master, com a seguinte indagação: a delação de Daniel Vorcaro vai sair rápido? E veja os obstáculos que dificultam a negociação.
O dono do Banco Master sinalizou que não quer cumprir prisão após assinar acordo e tem resistido a assumir papel de delator em explicar relações com ministros do Supremo Tribunal Federal. E ex-chefe de área de risco de banco nega a autoria de documentos do Master citados por mulher de Moraes e BRB deve ser comunicado de multa diária do Banco Central por descumprir prazo para balanço, inclusive. Temos aqui que a revista britânica The Economist diz que o Supremo está envolvido em um enorme escândalo. A revista afirma que, mesmo tendo um papel importante na defesa da democracia, o Supremo tem se mostrado mais intransigente no caso do Banco Master. E ainda falando sobre isso, temos a notícia que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher pegaram voos em aeronaves particulares de empresa de Daniel Worcaro. O gabinete do ministro classificou como ilação. E o escritório de Viviane afirmou que contratou táxi aéreo da empresa. Falando sobre as eleições deste ano, Flávio e Lula aparecem tecnicamente empatados em São Paulo, com o senador à frente no segundo turno, é o que diz o resultado da pesquisa Atlas Estadão. Aqui também nos informa que 53,5% não votariam em Lula de jeito nenhum e 47,1% em Flávio Bolsonaro. Falando sobre a exploração espacial, NASA lança missão para a Lua, com planos ainda mais ambiciosos do que há 50 anos. Falando agora sobre a operação, a Polícia Federal mira operador de propinas e esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão. Como vimos anteriormente em outros jornais, essa operação cumpre 25 mandados de busca e apreensão. Sobre os Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos julga ação que pode limitar cidadania por nascimento. Ainda falando sobre o país norte-americano, Trump diz que o presidente do Irã pediu cessar fogo aos Estados Unidos e impõe uma condição. E ele também afirma que até lá vamos bombardear. O presidente americano afirmou que só irá considerar o fim dos ataques após a liberação total do Estreito de Hormuz. E ele já havia dito que pretendia encerrar o conflito em curto prazo. E aqui nos informa também que o banco, já falando sobre a economia no nosso país, como essa guerra afeta aqui as questões econômicas, o Banco do Brasil sofre com o agro, mas guerra no Irã pode virar o jogo. Temos também aqui uma outra notícia sobre este mesmo assunto, que Trump fará pronunciamento sobre o Irã nesta quarta-feira, após anunciar um prazo para o fim dessa guerra. E a operação terrestre no Irã coloca Estados Unidos diante de dilemas estratégicos. Falando sobre esporte, temos aí na coluna de Mauro Betti a melhor partida de Ancelotti. Brasil acha seu jogo, mas ainda não o time para a Copa. Também na política, temos aqui uma matéria que relator da CPI do INSS pede afastamento de 4 parlamentares que o acusaram de estupro. Alfredo Gaspar protocolou representação no Congresso contra os deputados Lindenberg Farias, Rogério Correia e Érica Cocai e a senadora Soraya Tronic, e ainda acionou PGR, STF e PF. Agora, no site do Judiciário Brasileiro, temos aqui a primeira matéria, que o Supremo Tribunal Federal terá expediente alterado na Semana Santa. Aqui explica que os prazos que começam ou terminam na quarta, dia 1º, quinta, dia 2 e sexta, dia 3, serão automaticamente prorrogados para a próxima segunda-feira, dia 6 de abril. E aqui temos um destaque para a Rádio Justiça. Entrevista sobre eleições diretas e indiretas é um dos destaques de hoje. Uma outra matéria em destaque também no Supremo, que nos informa que a STF reconhece imunidade tributária da Ceasa do Paraná.
O plenário considerou que a estatal preenche os requisitos da jurisprudência do Supremo para o reconhecimento do direito previsto na Constituição. E o Supremo valida incidência de imposto de importação sobre mercadoria nacional exportada que retorna ao Brasil. O plenário entendeu que a Constituição vincula a incidência do tributo à procedência do bem, não à sua origem produtiva. Mais um outro destaque, o ministro Zanin condena ex-aluno de medicina por trote que obrigou calouras a jurar não recusar uma tentativa de coito. E na decisão, o ministro destacou que o Supremo, em diversas oportunidades, tem sido provocado a decidir o óbvio, no sentido de garantir a própria existência digna das mulheres. Temos também aqui outras notícias que instituições privadas de ensino questionam no Supremo contribuições ao SESC e ao Senado. E também STF reúne povo Cinta Larga e autoridades em Rondônia para buscar solução sobre mineração em terras indígenas. Agora, no site da Agência Brasil, temos aqui um assunto sobre direitos humanos. Novos prazos para licença paternidade valem a partir de 2027. E essa ampliação será gradual e alcançará 20 dias em 2029. Temos aqui sobre tecnologia que Comitê Gestor da Internet atualiza cartilha contra golpes online. E são 2 volumes com dicas de prevenção às fraudes. Temos também aqui que falta de política de Estado dificulta a busca por desaparecidos forçados. Os pesquisadores trabalham na identificação de 1.049 caixas com ossadas. E ainda sobre direitos humanos, pesquisa identifica a cela em que a ditadura simulou o suicídio de Herzog. Lembrando que o jornalista foi assassinado em outubro de 1975. E no caso, é uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que identificou a cela em que agentes da ditadura militar simularam o suicídio do jornalista Vladimir Herzog. Também temos outros assuntos falando sobre calendário, que hoje é dia, datas, fatos e feriados de abril de 2026. A Semana Santa e as campanhas Abril Azul e Abril Marrom são destaques. Na economia, BNDES lança plataforma que reunirá dados de operações de crédito. O observatório contribuirá para a elaboração com políticas públicas. Na área de educação, temos aqui uma fala do pesquisador, do artista recifense Lucas dos Prazeres. Ele afirma que evocar raízes culturais dos alunos transforma a aula. E ele defende um método também contra o racismo. Na educação, escolas têm até hoje para se inscrever em Olimpíada do Tesouro Direto. Sobre esporte, Brasil derrota a Croácia em último jogo antes da convocação para a Copa. E por último, temos aqui uma notícia que Mega Sena acumula e prêmio principal vai para 7,5 milhões de reais. E esses foram os principais assuntos em destaque nos principais sites de notícias aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.